Bem, bom dia a todos, a todos os veículos de comunicação, blogs, aí que tem a responsabilidade de levar as informações para toda a nossa sociedade. É uma obrigação, um dever do Ministério Público também prestar as informações à nossa sociedade. De antemão, já quero agradecer aqui todo o apoio que foi dado pela Polícia Federal, na pessoa do Dr. Humberto, para que nós tivéssemos êxito nessa operação, e também, mais uma vez, parabenizar a ação do nosso GAECO, né, que de forma exitosa nos proporcionou aí mais uma operação e se definiu uma investigação que se vinha sendo realizada dentro do Ministério Público do Estado do Amazonas em relação principalmente à cúpula da segurança pública do nosso Estado. Então hoje se foi deflagrada mais uma operação, né, em que envolve, infelizmente, agentes públicos, e o Ministério Público, tenho a certeza que vai estar sempre vigilante em relação a este tipo de prática. Tá? Esta prática vai ser sempre abominada pelo Ministério Público, assim como pelas forças policiais, e por todos nós que decidimos fazer o trabalho voltado dentro daquilo que nos permite a ética para a sociedade. Então, vai ficar aqui sendo direcionado nosso trabalho pela Dani, a nossa assessora de comunicação, mas de imediato vou passar aqui a palavra ao nosso superintendente da Polícia Federal, doutor Humberto, para que ele possa também, e mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência por todo o trabalho, por todo o apoio de 16 equipes, mais ou menos, não é isso? Exatamente. Bom dia a todos e a todas. Faço uma saudação muito especial ao Dr. Alberto. Em nome da Polícia Federal, nós que agradecemos a parceria permanente tão exitosa entre a Polícia Federal e o Ministério Público Estadual, notadamente por intermédio do GAECO, o braço operacional altamente qualificado do Ministério Público, muito bem conduzido pelo Dr. Igor. Estamos hoje deflagrando, junto com o Ministério Público, a Operação Comboio, cumprindo 16 mandatos de busca, tendo como investigados agentes públicos vinculados à cadeia de comando da Secretaria de Segurança Pública, uma investigação realizada com muita técnica, responsabilidade, primando pela qualidade da prova, e tivemos êxito no cumprimento das medidas. Todo o material está sendo analisado, a fim de que se produzam mais elementos indiciários que venham a contribuir com o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público. Alguns mandados, né, do Roberto, foram cumpridos em Manaus, em outro município no interior, em São Paulo, e na nossa avaliação o resultado foi altamente positivo. Tivemos o envolvimento de 16 equipes, o envolvimento dos grupos táticos da Polícia Federal, Comando de Operações Táticas, o COD, e o Comando Aéreo de Operações Policiais, o CAOP. É o que temos de mais qualificado em técnicas operacionais à disposição da Polícia Federal e à disposição do sistema de segurança pública, ou do sistema de persecução penal como um todo. Em seguida, o Dr. Igor e o Dr. Celso entrarão com mais detalhes acerca da investigação propriamente dita, e eu sigo à disposição aqui para esclarecimentos adicionais. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o meu procurador-geral, o superintendente da Polícia Federal, Dr. Humberto, o delegado, Dr. Celso, meu colega aqui, Dr. Romo. Trata-se aí de uma operação realizada em conjunto com a Polícia Federal, que se tornou extremamente exitosa, o qual a gente há algum tempo estava apurando aí, mediante alguns fatos que ocorreram no município de Manaus e até em outros municípios, a existência de uma hierarquia e de uma cadeia de 16 locais que foram cumpridos aproximadamente, mais de 150 homens envolvidos nessa operação. É uma operação de segundo grau, por óbvio, que é o PGJ aqui, o titular da ação, e o que eu posso dizer é que a partir de hoje a gente vai ter esses desdobramentos dessa operação, que o material vai ser todo analisado e que vamos ter ainda mais notícias aí para o oferecimento da ação penal. Mais uma vez agradecer às forças públicas, à Polícia Federal, pela técnica, pela parceria, Dr. Humberto em especial, que
que permitiu que tudo ocorresse hoje na tranquilidade, sem nenhuma alteração significativa no cumprimento de todos os mandados. Muito pelo contrário, de forma extremamente técnica. Agradecer aos colegas do GAECO, ao pessoal do DRCO e demais envolvidos. Um bom dia a todos. A operação ela foi muito exitosa e o trabalho ele continua. Nesse momento há ainda necessidade de ouvir as pessoas envolvidas e a investigação está em andamento. De importante é que foi muito exitosa o trabalho realizado em conjunto com o GAECO e a Polícia Federal. Foi muito bom e vai ajudar bastante o estado do Amazonas. Pessoal, nós vamos abrir agora para um período de perguntas. Eu já peguei aqui a listagem das pessoas que têm interesse em fazer perguntas. Então, eu vou chamar cada veículo vai ter direito a uma pergunta e, posteriormente, nós vamos fazer um quebra-queixo, ok? Eu vou chamar as pessoas aqui. Bárbara Fernandes, do Portal Norte, por favor. Oi, bom dia. Eu gostaria de perguntar se a operação ainda continua nessa terça-feira ou se as diligências nessa etapa elas já foram concluídas. Os senhores poderiam confirmar as ações, por favor? Bom dia. A operação, essa primeira parte, a gente está em conclusão dela. Por óbvio, tem sigilo necessário até para o êxito e para resguardo dos investigados e o sucesso da operação. Mas o que eu posso dizer é que a partir de agora vai iniciar uma análise profunda de todo o material apreendido, oitivas de pessoas, interrogatórios, tudo que for necessário dentro de um processo penal legítimo de investigação para que a gente chegue à responsabilidade, delimitação da conduta de cada um ali e a responsabilidade penal adequada de cada participante dessa organização. Ok, obrigada. Só complementando, Dani, aqui passar para o Dr. Humberto, porque o trabalho dele começa agora, né, Dr. Humberto? Todo o material apreendido foi encaminhado para a área pericial e para análise por parte do nosso corpo técnico, os equipamentos eletrônicos e outros itens que foram arrecadados e apreendidos ao longo das diligências que foram realizadas hoje. Essa é uma das etapas do projeto investigativo denominado Operação Comboio. Certamente ocorrerão outras diligências ao longo do tempo, inclusive a partir da análise do material que foi apreendido por ocasião do cumprimento das medidas de busca que visam justamente carrear aos autos o maior número de provas a fim de que a gente possa fortalecer o conjunto probatório. Um farto material foi apreendido e nós temos convicção de que a análise desse material e propriamente a origem desses itens podem e vão contribuir para a formação do convencimento do Ministério Público Estadual para oferecimento da denúncia em desfavor dos investigados. Vivian Oliveira. Bom dia. Vivian Oliveira, do portal Rio de Notícias. Eu gostaria de perguntar se houve prisões na operação desta manhã.
relação às prisões, prisões em flagrante, a gente está em andamento uma prisão em flagrante e outros casos estão sendo analisados para ver qual será o melhor procedimento a ser tomado. No momento, uma prisão em flagrante em andamento. Estão sendo analisados outros 3 casos. Juscelio Paiva, da Rede Amazônica. Juscelio? Fazendo uma complementação, posso fazer uma complementação? Todos os casos estão relacionados à posse irregular de arma de fogo. As armas são objetos de registro junto aos órgãos competentes e estão sendo avaliados os registros inerentes às armas, as vinculações em relação à posse e o seu efetivo portador, a regularidade daquela arma de fogo, se ela se encontra na posse de alguém com amparo legal ou não. Isso é um procedimento que exige consulta a sistemas, consultas que são realizadas dentro do Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal, e em função disso, os investigados foram à superintendência e esse material está sendo analisado para que, volto a dizer, possamos produzir provas técnicas, qualificadas, robustas, e que todas as providências de polícia judiciária sejam realizadas cumprindo o estrito dever legal, cumprindo o rigor da lei e dando a oportunidade da defesa dos investigados, inclusive apresentando documentos que porventura possam subsidiar o convencimento de flagrante ou não. Pessoal, eu vou pedir para vocês, se tiverem mais perguntas, vamos seguir aqui a ordem, porque outros colegas já fizeram aqui a pergunta e estão aguardando. É exatamente isso que eu ia perguntar. Para a gente entender mais ou menos o motivo da operação, o porquê que ela foi realizada, né? Nossa, está horrível. Então, para a gente entender, para a gente realmente, né? Quem são Deixa ela perguntar. As pessoas que estão envolvidas no caso, né, da operação, os mandados que foram cumpridos. E aí entender se houve prisão, porque a gente recebeu a informação de que pelo menos 6 pessoas tinham sido presas, aí falou agora em uma prisão em flagrante, mas saber se outras pessoas estão detidas, apesar de não ter havido flagrante, dentro já da operação, saber o que foi apreendido, né, até o momento, porque ainda está em andamento, se essas prisões foram efetuadas só aqui ou em São Paulo, que a gente teve informação também de prisão em São Paulo com essa operação complementar, e em Apuí, aqui no estado do Amazonas, né? Então, realmente entender do que se trata a operação, o porquê que ela foi realizada, e os crimes, né, que estão sendo investigados nesse momento. Acho que é só para esclarecer mesmo, para a gente poder compreender e fazer melhores perguntas. Muito obrigada. Aí, os senhores formulem e a gente vai respondendo, era o que eu estava esperando aqui. E na medida do que está sendo perguntado, a gente está respondendo. A operação se chama Operação Comboio. Havia alguns fatos acontecendo aqui que, em regra, aconteciam em comboio de carros, de viaturas, muitas vezes ocorrendo extorsões, vinculados a tráfico e outras situações. Corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, resumindo. Nomes de investigados, por enquanto, eu particularmente não vou declinar nome em respeito aos investigados, em respeito ao sigilo da investigação, em respeito à lei de abuso de autoridade. Então, esse é um problema, um respeito legal que o Ministério Público tem que ter por todos esses fatores. Mas, resumindo para os senhores, essa operação Comboio foi denominada dessa forma pelo modus operandi de cada um deles agirem, desse pessoal, utilizando de veículos para extorsões e diversos outros crimes, valendo-se da sua função pública, na grande maioria das vezes, sendo agentes públicos. Há uma empresa também,
que foi objeto para ver se está sendo utilizada para desvios, para questões de lavagem, está sendo objeto de averiguação, e aí uma pessoa física, uma pessoa natural ali, física, não servidor público, vamos dizer. Então esse é o contexto dessa operação. Encontra-se em segundo grau, foi deferida pelo Tribunal de Justiça, então por óbvio tem envolvimento de alguma autoridade com foro, que por questões de sigilo e de legislação, nós não podemos, na minha visão, declinar aqui nesse momento expressamente quem é ou quem não é. Os fatos que decorreram da prisão, realmente o que o doutor passou, estão sendo analisados por autoridade policial. Todas as equipes foram presididas por delegado de polícia da Polícia Federal, ou seja, autoridade competente para lavrar o flagrante. Não teve nenhuma outra que não tivesse qualquer autoridade policial ali, ou seja, por isso essa questão. A independência deles tem que analisar, tem que ter a responsabilidade de levar à prisão aquele que deva ser levado à prisão. É mais grave você levar alguém que não tenha a necessidade, do que muitas vezes perder um pouco mais de tempo ali para analisar aquela situação. Então esse é o contexto de uma organização criminosa dentro da segurança pública que atuava para angariar, por meio de ilícitos, dinheiro e também ter a garantia de que não fossem encontrados. E assim foram buscadas e realizadas diversas buscas. Quando eventualmente a pessoa foi chamado, o órgão de classe dele para acompanhar, para que visse que tudo era legítimo, para que não tivesse todas as garantias de todos os investigados, estão sendo e serão garantidas. E aí, qualquer dúvida, os senhores e senhoras vão, no decorrer do tempo, pode ir perguntando que a gente vai responder na medida do possível. O poder de síntese está sendo esse. Se algum colega quiser acrescentar, por favor, fique à vontade. Terminando, estão sendo colhidos diversos elementos que são, vulgarmente falando, prova, ou seja, papéis, cadernetas, aparelhos eletrônicos, notebooks, etc. Tudo aquilo que indicar que aquele crime, que esses crimes que eu estou dizendo foram praticados por essa pessoa, estão sendo colhidos mediante autorização judicial. Depois disso, garantindo-se a cadeia de custódia, que se chama, garantindo que aquilo vai ser mantida a rigidez dele, vai ser analisado pelo setor perito técnico, e depois disso passa para a autoridade policial, passa para o membro do Ministério Público, para verificar como se adequa ali na investigação e no oferecimento da denúncia. Tá certo? Então, em resumo, para que a gente possa ter acho que facilitar as perguntas são esses os fatos. E aí os senhores e as senhoras, com tranquilidade, podem perguntar, que na medida do possível a gente vai respondendo. Fred Santana, vocativo. Bom dia. É possível confirmar a participação de militares nessa organização? E, se for possível confirmar, quais seriam as patentes? Obrigado. É possível confirmar a participação de policiais civis e policiais militares que compõem a cadeia de comando da Secretaria de Segurança Pública como objeto da investigação. Sim. São oficiais e as patentes são informações que eu realmente desconheço nesse momento, e o relevante é que são oficiais que se encontram trabalhando na Secretaria de Segurança Pública do Estado, e praças também, e policiais civis. Ricardo Chaves, da Rádio Band News. Olá, bom dia. Queria perguntar de vocês, vou tentar fazer um combo aqui. Quanto tempo de investigação até ela ser deflagrada? Se vai atingir outras gestões da SSP? E o senhor falou sobre extorsão e ilícitos. Queria saber quais são, se é com relação a minérios, garimpo. A gente sabe que tem uma questão muito em voga por conta disso. E falou de conhecimento da alta cúpula. Quem seriam e se algum membro da atual gestão do governo chegou a ser preso? Perguntas, né? Começando pelo tempo, né? Nossa investigação, ela se baseou em diversas outras investigações já iniciadas em outros pontos.
da Polícia Civil, outras informações que vieram para a gente. Então, nossa investigação, ela tem muito lastro, principalmente por se basear em diversas outras investigações, diversos outros fatos ocorridos aqui, seja no município, seja no interior. Então, é um somatório de investigações que a gente chega a uma conclusão que há uma hierarquia, uma formação ali de uma organização que tem um modo de agir que define ali que é permanente, que tem uma hierarquia ali dentro e que a gente precisa apurar todos aqueles e não só aqueles. A existência dessa organização por si só é crime. Pertencimento à organização criminosa, criar uma organização criminosa por si só é crime. Então a gente viu, com base em diversos outros elementos, diversas outras investigações, essas outras que tiveram prisões, diversas outras prisões, a gente viu que existia uma unidade ali, um corpo. E aí, sobre esse corpo, a gente está trabalhando, por isso que tem muita informação que a gente tem que analisar para a gente fechar toda a participação, hierarquia, como funcionava tudo direito. Lógico que a gente tem total não, mas um amplo conhecimento da estrutura, do funcionamento, porque já se tem muito caminhado, a gente produziu muito, tem muita situação. Que se encontra em sigilo, que aí eu não posso ir declinando algumas situações. O senhor falou de ilícito. Ilícito, fora esses que eu declinei, estão também, questão das armas também, esse uso de arma. Pode ter sido utilizado questão de peculato, isso a gente está apurando, o uso de bem público, apropriação de bem público, então diversos outros ilícitos. Tem um rol de possibilidades, são esses que eu elenquei. Eu quero logo atribuir para não ser, antes de análise de todo esse material, para não ter essa certeza para os senhores e para as senhoras. Mas no contexto geral do que a gente já tem certeza, todos esses que a gente falou, não tenha dúvida. Fora que o pertencimento a uma organização criminosa é crime. Constituir já é crime. Para mim já é gravíssimo isso. Quer dizer, estou esquecendo de alguma pergunta? Só um minuto, por gentileza, deixa eu responder. Quem foi preso do alto escalão, se algum gestor foi preso do alto escalão do governo? Então, foi o que o doutor Humberto trouxe para a gente, está se terminando aí. Eu, Igor, não quero declinar nome de eventualmente quem foi preso nesse momento. Foi preso um servidor público, um deles, um dos que cumpriu o mandato, por um fato que não era mandato, não havia mandato de... Não havia mandato de prisão, mas foi flagranteado naquele momento. A diferença entre o flagrante e a prisão preventiva, o flagrante ocorreu naquele momento. A prisão não decorreu naquele momento nosso, da investigação prévia não foi pedida. Então, naquele momento que foram cumpridos os mandados, havia um ilícito ali, uma situação que justificava a autoridade policial agir, ela agiu. Por isso que eu destaquei essa questão de uma autoridade policial encabeçando cada equipe. Então, a autoridade policial constitucionalmente legítima para lavrar um auto de prisão em flagrante é a polícia. E foi feito dessa forma. Aí o doutor acho que já até antecipou os fatos aí. E eu acho que ficou, não sei, bem esclarecido. Podemos evoluir nas perguntas. Como o doutor Humberto já trouxe, envolvimento com arma. Porte ou posse ilegal de arma de fogo. Aí eu tenho que depois trazer com certeza. Depois a gente deve fazer um release apresentando os números corretos. Está terminando, tem essa arrecadação. A arrecadação é feito o rol de bens apreendidos, tudo certinho. Então não tem como, nesse momento, precisar tudo para os senhores e para as senhoras. Isso aí vai evoluir. O Ministério Público está aqui, a Polícia Federal também está, e a gente vai poder fornecer depois mais detalhadamente os dados, porque até nesse momento as equipes deixaram lá, está sendo feito tudo, a cadeia de custódia garantida para que não tenha nenhum problema. João Paulo, do Radar Amazônico. Bom dia a todos que estão presentes, bom dia aos colegas da imprensa, bom dia a vocês também que estão à frente dessa operação. Antes de fazer uma pergunta, eu gostaria apenas de fazer um adendo aqui. Todos nós que estamos aqui merecemos ser informados a respeito do que está acontecendo nessa operação. Eu respeito claramente o trabalho dos senhores, mas eu acho que não só nós da imprensa, mas também a sociedade amazonense merece respeito como um todo sobre o que está acontecendo. Se alguém foi preso, o que foi apreendido nesses locais, apenas esse adendo que eu gostaria de fazer no início. Vou tentar fazer um combo. Oi.
Oi. Vou tentar fazer um combo de... Oi. Vou tentar fazer um combo... A gente está ouvindo, né? Eu vou tentar fazer um combo de perguntas por aqui. A respeito da operação. Há participação de outros membros da alta cúpula da Secretaria de Segurança nesse possível esquema criminoso? E além disso, eu gostaria de perguntar se dessa prisão em flagrante, o filho do general Victor Monte foi preso e tomamos conhecimento também que houve uma ação na sede da Secretaria de Segurança Pública lá na Zona Norte. Eu gostaria que os senhores falassem a respeito dessa situação e de que forma isso pode afetar a segurança pública do Estado do Amazonas. Em relação à Secretaria de Segurança Pública, foram feitas buscas, foram 2 mandados para 2 gabinetes específicos da Secretaria, e esses mandados foram cumpridos. Com relação à prisão, foi cumprido? Não foram cumpridos mandados de prisão na data de hoje. Vai no gogó mesmo. Bom dia, acho que dá para falar. No início desse ano, 3 agentes públicos foram presos, envolvidos em um furto de carga lá na Zona Leste. E um dos veículos que eles utilizavam era também utilizado pelo filho do atual secretário da... Para encerrar aqui. Pode ir. 3 agentes foram presos de carros. E um vem... Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pelo portal IF3M. A gente teve que retirar o equipamento dali. Questão do som aqui do Ministério Público, ele está ocorrendo algum problema, mas é o resumo da operação que aconteceu no início da madrugada dessa terça-feira, envolvendo a Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público do Estado, denominando o nome da operação Operação Comboio. E segundo os delegados que se encontram aqui, junto com o Ministério Público, falando a respeito aí das prisões de alguns mandados de busca em denominados alguns oficiais aí da Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas. Eu tive que sair dali por questões mas essas são as informações que eu trago para você. Assim que eles ali voltarem novamente, eu volto com mais informações a respeito da Operação Comboio, em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público do Estado do Amazonas. Esse é o portal IF3M, conectando a Amazônia ao mundo.